Na semana passada nós conversamos sobre João 14 e hoje nós vamos conversar sobre João 15. Na semana passada nós conversamos sobre o cordão de 3 cordas. Uma corda já faz toda a diferença na vida de uma pessoa, que é a corda da confiança. Eu confio em Jesus. O outro que não confia está em grande desvantagem, porque eu tenho fé. Eu creio que Deus intervém na vida. Então eu estou em grande vantagem. A segunda corda é a da palavra de Deus. Eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. Eu busco conhecer mais e mais a vontade de Deus na minha vida. É claro que eu confio em Jesus e posso confiar mais. Eu conheço a Deus e a sua vontade e a sua palavra e posso conhecer mais. Uma pessoa que tem fé, ela está à frente. Mas se a pessoa tem fé e entendimento, ela está muito à frente, porque é perfeitamente possível ter fé e não ter entendimento. Por exemplo, as pessoas que adoram ídolos, eles têm fé. E porque têm fé, estão à frente. Mas se você confia em Deus e você tem entendimento, você está muito à frente, não é? Mas a terceira corda é: eu amo a Jesus. E isso faz toda a diferença. Porque você pode ter fé, você pode ter entendimento, mas Jesus ainda vai insistir se você o ama. Você me ama, e porque você o ama, você faz sacrifícios, você obedece, tudo fica leve. Eu estava vendo o meu genro, o Rainer, só cuidando da Rebeca hoje cedinho, brincando com a Rebeca dando gargalhadas. E como a Rebeca tem a sua luta, você poderia imaginar que luta tem o pastor Rainerson e a Priscila com a Rebeca. Eles não veem assim. Nós não vemos assim. Por que nós cuidamos da Rebeca e não é pesado? Porque é a nossa Rebeca, porque nós amamos. Então, quando nós amamos, não parece que tudo fica leve? Lembra daquele quadro famoso? Ele não é pesado, ele é meu irmão. Né? Quando nós amamos, obedecemos de modo leve. Então eu confio em Jesus, eu conheço a palavra, eu conheço Jesus e eu amo a Jesus. Você entrelaça essas 3 cordas, forma um cordão que faz toda a diferença na sua vida. Sobre esse cordão, o Senhor Jesus vai andar. E então nós vamos ao capítulo 15 de João, pensando nesta imagem. Eu vou ler apenas 8 versículos. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Só que, os irmãos já conhecem o texto, podem ler outra vez depois, ou terminar de ler o capítulo. Eu penso nesse texto
e digo o seguinte: um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Isso está claro para mim nessas palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu sou a videira, meu pai é o agricultor ou o fazendeiro, vocês são os ramos. Vocês fazem parte. Vocês estão dentro. Eu sou um projeto de Deus. E eu vejo aqui, agora, Jesus trabalhando este projeto. No capítulo 14, foi como que a minha participação. Eu confio, eu conheço, eu amo. Agora eu estou vendo Jesus andando sobre esse cordão e eu sou mais passivo. Ele está trabalhando em mim. Quando eu confio, quando eu conheço, quando eu amo, é como se eu criasse as condições para ele atuar sobre esse cordão. Então ele vai andar sobre esse cordão e trabalhar em minha vida. Primeiro eu vejo ele aplicando uma disciplina firme e amorosa. Este é um campo que nós temos uma significativa dificuldade para trabalhar. Ninguém gosta, meus irmãos, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de poda. Imagina uma árvore, lá vem o jardineiro, com uma tesoura na mão. Se a árvore sentisse, se a árvore pensasse, ela já ficaria toda arrepiada, igual o cachorrinho, quando você diz hora do banho, ele se esconde debaixo do sofá. Nós queremos divertir. Eu estava assistindo vídeos engraçados com o meu neto Luca, e tinha um dos vídeos que uma repórter estava entrevistando um garotinho, sobre a pandemia. E aí, a pandemia? Aí não pode, a gente não pode ficar só brincando a vida toda, né? Aí o garotinho: pode sim. Para ele, não ter escola, não ter tarefas e poder ficar só brincando, a vida toda pode ser vivida dessa forma. Não, nós também achamos que a vida da gente pode ser só cantar louvores, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas a vida cristã não é só essas coisas mais agradáveis. Ele mexe com a gente. O texto disse: ele poda, ele limpa. Então, é uma coisa que agarrou. Lembra pouco ele lavando os pés aos discípulos? O corpo já está limpo, mas os pés tem que lavar. A árvore, o galho já está na árvore, mas tem que tirar alguma coisinha, alguma poeira, alguma coisa, alguma erva que cresceu ali. E nesse aspecto, tempo de igreja não é tão relevante. Para o conhecimento, talvez, né? Quanto mais você estuda, mais doutrina, tal. Mas quanto à purificação, tempo de igreja, às vezes, é até um fator que colabora para a acumulação de coisas que precisam ser retiradas. O que vai fazer muita diferença é a dinâmica. Nós não temos, cadê os doutores? Nós não temos células mortas o tempo todo? E não tem que ter um processo bem saudável aí de desintoxicação, de limpeza, de purificação constante? Se eu não me engano, é os rins que fazem muito desse trabalho, não é? Então, o que vai afetar não é quanto tempo você tem. Quanto tempo você tem pode ser até um fator negativo. A questão é como é que estão os seus rins, como é que está o seu processo de renovação, a dinâmica da sua vida devocional. O pastor dirigiu o culto e disse:
fala comigo, vamos cantar agora, fala comigo, Senhor. Então, se você está nessa dinâmica, fale comigo agora, Senhor. Ontem eu fui fazer o devocional para os pastores, tinha 16 pastores na reunião da associação. Então me chamaram para fazer o devocional e eu virei para aquele bando de pastores e falei: olha, você aceita que nesses próximos 10 minutos eu seja o seu pastor? Porque eu precisava falar para eles, Deus queria falar para eles, mas o pastor tem essa mania de ouvir sermão pensando no sermão que ele vai pregar depois, né? Ontem de manhã eu vivi uma experiência muito rica, porque eu fui ler a minha Bíblia e falei assim: eu não quero ler a Bíblia para pregar. Não quero ler a Bíblia para pregar. Eu quero ler a Bíblia agora, uma experiência só eu e o Senhor. Eu quero ler a Bíblia, nós dois, Senhor, eu e o Senhor. Então, a dinâmica como você vive a vida devocional é que vai causar essa poda, melhor, maior, ou não. Você pode ficar quietinho, um galho parado num lugar cheio de teia de aranha, não é? Ou o agricultor pode estar ali trabalhando. Então eu vejo uma disciplina, um ajuste, pela palavra, é claro, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então, a capacidade, a habilidade, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus é que vai fazer esse processo de limpeza, purificação, poda na minha vida. A nossa diretora dos jovens usou uma expressão, numa dessas reuniões aí, acho que foi no PG, ela usou uma expressão muito interessante, que algumas pessoas são como uvas sem semente. Eu fiquei depois matutando naquilo. Será se eu sou uma uva sem semente? Bonito assim, não é? Olha para essa figura aqui, olha. Não fosse casado, hein? Cheiroso. Mas pode ser uma uva sem semente. Pode não produzir outros frutos, entende? Quer dizer, estou bacana aí, estima e tal. Deus não produz uva sem semente, né? E você vê uma dinâmica, ele trabalhando, é uma disciplina firme, amorosa, mas firme, para que dê mais fruto ainda. Então, o Senhor Jesus anda sobre esse cordão de 3 cordas, disciplinando, podando, ajustando, melhorando, aperfeiçoando. Você sente isso? Você escuta o barulho da tesoura todo dia? E há momentos especiais, que a poda é especial. Estava conversando com o jardineiro, ele estava dizendo, agosto é um bom mês para dar uma poda mais reforçada. Há momentos da nossa vida que a tesoura corta mais embaixo, né? Você tem o seu agosto, em que você sente que a poda é mais radical. Todo dia tem um ajustezinho. Epa, essa erva aqui não pertence a esse galho. Tum, e tira. Aí você fica assim, eu já estava acostumado com ela, né? Porque as raízes vão abraçando, as raízes da erva vão abraçando o galho, e o jardineiro tem que ir lá e tirar aquilo fora. Aí ficou machucadinho ali, sensível, não é? Você sente que o jardineiro está trabalhando você, disciplinando você. Eu sinto. Eu quero ouvir o barulho da tesoura todos os dias. Lá vem ele, andando sobre o cordão de 3 cordas. Porque eu confio, porque eu busco, porque eu amo. Lá vem ele com a tesoura dele. Em segundo lugar, vejo nutrição abundante e permanente. O texto está dizendo, aquele que permanecer em mim, dará fruto. Todos nós sabemos, porque frequentamos a escola bíblica dominical, não é? Que nós recebemos do tronco os nutrientes. Não basta poda, não basta disciplina, tem que ter nutrição. E abundante. E permanente.
Não pode se nutrir de vez em quando. Tem que haver regularidade. Eu tenho que me nutrir de Jesus todo o tempo. Eu tenho que me alimentar de Jesus todo o tempo. Nutrição abundante. Imagina lá, água abundante, permanente. Não pode, meu irmão, não pode receber água uma vez por ano, uma vez por semana. A nutrição é o tempo todo, porque você está em Cristo, recebendo dele o tempo todo. Esse texto está cheio desses conceitos. Veja no capítulo 16, um capítulo à frente, versículo 15. Tudo o que pertence a meu Pai é meu. João 16, 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A ideia desse versículo 15, do capítulo 16, é: o Espírito vai pegar de Jesus e entregar a você. Então, o Espírito que Jesus derramaria sobre todos os crentes depois da sua ressurreição, ele pega de Deus e entrega a você. Imagine essa cena, crie essa imagem, o Espírito pegando de Deus e entregando a você. O tempo todo, é um trabalhador. Meu Pai é um trabalhador. Então, o Espírito pega de Deus e entrega a você. Isso é nutrição. Tem aí os biólogos, aí, tem os troços lá do corpo que carregam energia, né? São os carregadores. Pega aqui a nutrição e leva lá. Então, esse canal tem que estar desobstruído. Por isso a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Não obstrua com pedras, com problemas, com coisas que entristeçam. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele está andando em cima desse cordão de 3 cordas. Ele pega em Deus e traz, entrega, e pega, entrega. Ele está alimentando você. Está gordinho. A alma, o espírito, né? Cheio, abastecido, cheio de Deus, né? Ele vai pegar, a expressão que ele vai usar aqui é a expressão de estar cheio. Eu quero que a vossa alegria seja completa. Essa palavra completa é cheio, abastecido. Ele vai dar alegria. É algo tipo vida abundante, usada lá com a mulher samaritana. Então, ele vai produzir em nós esta alegria. O fruto é consequência da gente estar em Cristo. Assim como obedecer é consequência de amar a Cristo, no capítulo anterior. Você está cheio. Por último, esse projeto de Deus, ele agora pensando nele como ativo, andando sobre minha vida, ele vai oferecer uma condução determinada para a glória. Algo que está muito claro nesse capítulo 15, como em todas as palavras de Cristo, é que há um projeto, há uma intenção. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Há um projeto em mente. Algo está sendo feito por Deus. Ele está podando para quê? Por capricho de Deus, porque Deus quer os seus filhinhos limpinhos, cheirosos. Não, ele está podando para que dê mais fruto. Ora, o agricultor que está lá na fazenda, ele só poda, ele só trabalha as suas árvores frutíferas, porque ele tem um plano em mente. Ele está pensando em algo lá na frente. Não é um negócio assim só de capricho. Há um projeto, e estamos sendo conduzidos para a glória. Jesus vai falar de Abraão.
vai falar de Israel. Israel, a videira, porque a Bíblia apresenta Israel como a videira. Depois vai falar que Jesus é a videira, não Israel. Então não é o israelita que é judeu, circuncidado, de sangue, não. É eu e você, somos nós, que agora em Cristo, a videira, porque ele se apresenta como a videira, estamos sendo conduzidos para algo. Então eu li para você o versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de, ora, tem um projeto, ele está nos levando para esse projeto que é a glória. A minha vida não vai acabar, não sei a sua, mas a minha vida não vai acabar quando eu morrer. Quando eu morrer é uma etapa, é uma virada de página, mas eu vou continuar, eu estou sendo conduzido para algo tremendo. Há uma condução, há uma disciplina firme e amorosa, há uma nutrição abundante e permanente, e há uma condução determinada. A ideia é que nada pode parar isto. Se você observar o versículo 25, nós não lemos o versículo 25, mas diz assim, e isto aconteceu para se cumprir a escritura que está escrito. Isso é assim para se cumprir a escritura. Pode entender então que na mente de Cristo tem uma escritura sendo cumprida, tem um projeto. E nada pode impedir esse projeto, é algo definido. O Senhor bateu o martelo. Ele vai falar aqui nesse capítulo, vocês serão odiados pelo mundo. Mas o ódio do mundo não pode impedir o projeto de Deus. Sabe onde é que termina a sua vida? Com você glorificado. Um novo corpo. Glorificado. Então há um projeto. Ele está trabalhando a sua vida. Ele está nutrindo você, não por capricho, mas ele está levando você para fazer de você um ser glorificado. Nisto será glorificado o meu Pai, que a gente deu o fruto do Espírito. Ele vai usar expressões tipo, e o vosso fruto permaneça. Ora, essa palavra é muito rica. O que Deus está fazendo é para permanecer, irmão Gomes. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Que o vosso fruto permaneça. É para sempre. O ódio do mundo não vai barrar o projeto de Deus. Ele está limpando porque ele está vendo lá na frente, ele está me conduzindo. A expressão que é usada aqui é de pleno. O pessoal da multimídia usa uma expressão renderizado. Se faz o vídeo, edita o vídeo, pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, corta uma coisinha, e a Isabel desafinou, tira aquele pedacinho do desafinado, e pronto, está pronto o vídeo. Agora vamos renderizar, é isso? Vamos renderizar. É fazer com que todas as partezinhas se encaixem, construindo um novo ser. O Espírito vai renderizar você. Ele está trabalhando, cortando, acrescentando, tirando, ajustando, nutrindo, alimentando e tal. E vai chegar um momento que eu serei renderizado. E aí Jesus vai me apresentar ao Pai. Olha aqui o que eu fiz. Olha aqui o que eu fiz. Se vocês me acham bonito, esperem para ver no que eu vou dar. Pleno, aperfeiçoado, é outra palavra usada, em condições de rodar na glória. Olha que imagem. Eu estarei em condições de rodar na presença de Deus. Um projeto para a glória. O Senhor está disciplinando com firmeza, com amor. O Senhor está nutrindo abundante, permanentemente, e o Senhor está me conduzindo conforme Ele disse que faria.
Há um projeto. Eu sou um projeto. Você também é, com absoluta certeza. E ninguém pode impedir isto, porque é Deus quem está fazendo. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Edemir, Júlio vão conduzir a conclusão do culto. Você que está em casa, obrigado por ter nos acompanhado. Que bom ter você conosco. Compartilhe este culto, compartilhe essa mensagem. E como já foi dito, se você pode, esteja aqui na próxima quarta-feira. Também celebraremos a ceia do Senhor, bem como hoje à noite. Que bom que todos estão aqui. Que bom, como o pastor sempre diz, manter acesa essa chama do culto congregacional. Isso é muito bom.